Olá, boa tarde. Me chamo Lucas Ergues, sou professor estagiário do curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade FAS. Irei apresentar o meu plano de aula, cujo mesmo foi orientado pela professora especialista Alana Dinaé. O meu plano de aula foi preparado para ser executado na turma de Educação Infantil, turma A, da Escola Guilherme de La Roque, no período matutino. O público-alvo são crianças de 5 a 6 anos e a disciplina é a matemática. Plano de aula. Tema: figuras geométricas. Objetivo geral: ampliar o vocabulário em Libras por meio das figuras geométricas. É importante que o professor já trabalhe a inclusão e que a língua brasileira de sinais já seja trabalhada desde as séries iniciais, para que assim os alunos já possam ter o contato com a Libra. Objetivos específicos: conhecer as figuras geométricas planas, identificar as figuras geométricas em diferentes contextos, falar em Libras as figuras geométricas e conhecer a sequência lógica das figuras geométricas. Temos como conteúdo figuras geométricas planas e planificação nos sólidos e atividade impressa para fixar. Temos como recurso didático material impresso, avaliação, temos caixa de papelão, caixa de plástico, temos o livro didático, a caneta, fita, bola de gude, lata e outros objetos que possam assim auxiliar nesse processo de aprendizado. A minha aula se dará da seguinte maneira: de início, irei perguntar para os alunos o que eles entendem sobre figuras geométricas, se sabem o que é um quadrado, um círculo, um triângulo ou um retângulo, se já ouviram falar nessas palavras. É importante deixar com que os alunos falem e que o professor leve em consideração tudo aquilo que ele trouxer como conhecimento prévio. Essa interação entre professor e aluno, desde o início da aula, faz com que ele se sinta mais à vontade e se sinta mais aberto a participar da aula até o final. Depois de apresentar as figuras planas, irei falar sobre as figuras planas, irei apresentar para eles as figuras: quadrado, triângulo, círculo e retângulo. É importante que o professor, para facilitar o aprendizado, conte a quantidade dos lados de cada figura, para assim fácil se identificar. Como, por exemplo, o triângulo contém 3 lados e o quadrado contém 4 lados. Porém, o quadrado contém 4 lados iguais, o contrário do retângulo, que contém 4 lados, só que em tamanhos diferentes. Logo em seguida, convidar os alunos a falar em Libras as figuras geométricas. Perguntar aos alunos se sentiram dificuldade, se já tinham feito isso antes em outro momento. É importante que sempre há essa conversa com o aluno e professor. Logo em seguida, pedir para que os alunos se dirijam até o quadro e fixem as figuras planas no quadro que já estará posto na parede. Essa atividade lúdica funciona na forma de como o professor já pode usar como um método de avaliar se o aluno de fato conseguiu identificar e aprendeu as figuras geométricas planas. Logo em seguida, perguntar que eles identifiquem as mesmas na planificação dos sólidos no ambiente interno da sala. Podemos citar como exemplo o quadro, a cadeira, a janela, os ventiladores, a borracha, a tampa da caneta, dependendo da realidade de cada escola. Logo em seguida, pedir para que eles observem na parte externa da escola, se puder assim sair e observar lá fora e que eles possam ir identificando e mostrando ao professor. Depois, na planificação dos sólidos também,
apresentar algumas figuras geométricas, ou melhor, na planificação dos sólidos, alguns objetos onde podemos identificar uma dessas figuras, como na fita, na caixinha de plástico e no livro didático. Logo em seguida, aplicar a atividade impressa para a fixação dos conteúdos. É muito importante que o professor avalie o aluno do começo ao fim da aula, pois a avaliação será dada na observação e na interação entre professor e aluno. Portanto, observar e atentamente como o aluno interage e participa da aula é fundamental para o método avaliativo. Ressalto aqui este quadro, que é feito todo de material reciclável, utilizando a sucata como recurso pedagógico que pode auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem. É importante que o professor construa junto com os alunos esse quadro, para assim facilitar o ensino. Assim também como as formas, planos feitas no EVA, que o professor construa dentro de sala com os alunos e fixe na parede. Ter esse contato direto na visualização todos os dias com as figuras faz com que fixem, que eles aprendam melhor. No mais é isso, muito obrigada e tenha uma boa tarde.